Aí pessoal, sexta-feira, hoje é dia 5 de setembro de 2025, Cantinho do Brasil aqui no canal Despertai HSD. Hoje de uma forma diferente porque tá chovendo muito e nós vamos fazer daqui de cima, né? Livrando um pouco dessa chuva, tá frio também. Esse aqui é o nosso irmão Adenir Magalhães, lá de Minas Gerais, lá de Muriaé. Hoje ele vai falar para nós aqui no Cantinho do Brasil e eu vou deixar o espaço com ele então, tá bom? Um grande abraço. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus, que muito precioso para nós. Se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 2 e 3, que diz assim: Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Há uns 50 anos aproximadamente, eu era um crente novo na ocasião, fomos a um lugar fazer uma visita e um tio meu leu esse versículo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E eu me lembro que naquele dia, quando ele leu isso ficou gravado na minha mente. E desde então eu nunca esqueci. Sempre que eu passo por essa leitura, eu fico lembrando daquela expressão daquele tio. E olhando para a palavra de Deus, nós encontramos aqui que é uma mensagem muito rica para nos despertar. Quando o escritor está perguntando aqui, como escaparemos nós? Primeiro ele fala dos anjos que foram mensageiros de Deus, que são mensageiros de Deus. Ele diz que a palavra dos anjos foi uma palavra que se tornou firme. É uma palavra que foi fiel, a palavra que os anjos anunciaram, sempre cumpriram. Sempre foi uma palavra verdadeira que eles anunciaram. E o escritor pegou esse exemplo aqui, ele está dizendo que essa palavra foi uma palavra firme, e agora ele está fazendo esse desafio: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu estava lembrando disso hoje de manhã, estava meditando, quando ele fala como escaparemos nós. Escapar de quê? Ele fala de um escape. Escapar de quê? De que nós precisamos escapar? Precisamos escapar da condenação eterna. O homem está debaixo de uma condenação de morte. E nós encontramos aqui que ele fala que há uma necessidade de nós escaparmos disso. E eu estava lembrando que na época do dilúvio, Deus mandou Noé fazer uma arca onde era para abrigar ele e a sua família. E Pedro mais tarde fala que essa arca foi para a salvação de 8 pessoas apenas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, que a gente entende que foi isso. Mas nós encontramos aqui agora o escritor mencionando que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela se tornou uma palavra firme. É uma palavra firme, uma palavra aonde nós encontramos aqui que ele fala que ela foi inicialmente, essa salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, a palavra de Deus diz para nós que ele começou pregando o evangelho na região lá de Israel.
Ele começou anunciando essa mensagem, começou pregando esse evangelho que nós pregamos hoje, que é o evangelho que o Senhor pregou, que os apóstolos também pregaram. Mas voltando ao assunto do dilúvio, eu fico pensando que muitas pessoas desejaram escapar, muitas pessoas desejaram fugir daquele dilúvio que inundou toda a terra naquela ocasião. Mas para onde iam fugir? A Bíblia disse que as águas inundaram toda a terra. Não havia lugar para escapar. E quantos que ali morreram? Quantos que ali pereceram por não dar ouvido à mensagem do Evangelho? E eu gostaria de, nessa tarde, meu querido amigo, chamar a sua atenção. Perguntar se você já tem um escape para você. O único escape que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem da condenação, da perdição eterna. Não há outro meio, não há outro lugar onde nós podemos encontrar esse escape. E eu gostaria de deixar essa mensagem com você nessa tarde, chamando a sua atenção para meditar nisso. Como escapar? Como escapar dessa condenação? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode te salvar, Ele pode te dar a vida eterna, e só Ele pode fazer isso. Que você possa meditar nisso, nessas poucas palavras, e que você possa encontrar essa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho falado para vocês sobre as nossas conferências que começam hoje, e eu vou aproveitar o vídeo. Esse irmão vai ser o que vai estar pregando durante esses 3 dias aqui na igreja de Cascavel. E ele veio de bem longe, né? Mas se esforçou para estar com a gente aqui. Então nós estamos à espera. Eu já vou encerrando o vídeo, e que a gente possa pensar, né, a respeito dessas palavras que ele disse aqui sobre esse preparo, né? Então hoje, Cantinho do Brasil vai ficando por aqui de uma forma diferente, porque está chovendo, está fazendo frio, né? Nós vemos aí tanta chuva, lá no fundo nós temos o ipê amarelo que está muito lindo. Valeu, gente, um grande abraço. Canal Despertai deseja que você desperte para uma vida com Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.